Olá a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês para bater esse papo. E este vídeo é financiado pela Lei Aldir Blanc e faz parte do prêmio Radialista Laureano Silva, promovido pela Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo da cidade de Carpina, Pernambuco. Quem sou eu? Meu nome é Maria José de Barros. Eu sou mulher, sou esposa, sou mãe, sou professora de língua portuguesa da Escola Técnica Maria Eduarda Ramos de Barros, na cidade de Carpina. Além de professora, eu tenho uma atividade cultural. Eu sou poetisa, sou escritora de literatura infantil e também faço parte da União Carpinense de Escritores e Artistas, a UCEA, aqui em Carpina. Além dessa minha atividade como escritora, eu faço parte do coletivo Fulô da Mata, como produtora cultural independente. E, além dessas atividades, eu também sou revisora textual e transcritora de áudios. Então, como começou essa história, de repente eu me transformar numa escritora? Tudo começou lá bem atrás, quando eu fui cursar letras na UPE, antiga Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a professora Tânia, que era professora de literatura brasileira. Até então, o meu contato com a literatura brasileira tinha sido muito pouco. E aí, a professora Tânia tinha um jeito muito especial de trabalhar a literatura. E aos poucos, à medida que ela foi dando o conteúdo, ela foi nos levando por um caminho, por uma viagem maravilhosa, deliciosa. E nesse caminho eu pude encontrar Manuel Bandeira, Drummond, Cecília, E aquilo mexeu muito comigo e eu fui me encantando. E a forma como a professora Tânia falava sobre a literatura brasileira era tão encantadora, era tão apaixonante, que fez me apaixonar também pela literatura e pela poesia. E daí eu comecei a rabiscar os meus primeiros poemas, a experimentar a escrita e fui escrevendo, só para mim, sem mostrar para ninguém, até que um dia eu criei coragem e comecei a mostrar meus pequenos textos, meus pequenos poemas para outras pessoas e isso terminou em uma coragem, me dando uma coragem para que eu resolvesse publicar. Mas por que publicar um livro? Qual era a minha intenção? Ganhar dinheiro? Todo mundo sabe que produtor independente, escritor independente não ganha dinheiro, Qual era o meu objetivo e continua sendo? Passar para as pessoas, aquilo que eu penso sobre o mundo, minha visão sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre situações do dia a dia, do cotidiano, e levar para as pessoas este meu sentimento de mundo, E talvez provocar nelas, eu espero que a minha literatura provoque nos meus leitores, uma reflexão, que desperte sentimentos, que faça alguma catarse. Então, foi por isso que eu me tornei escritora, com este objetivo, de trazer para as pessoas um pouco do que eu penso, um pouco do que eu sinto e como sinto, os acontecimentos da vida, como eu vejo e enxergo o mundo. A partir daí, eu comecei a minha escrita, comecei a produzir meus livros de maneira bem independente e estou nesse caminho já há algum tempo, desde 1990, E espero não parar tão cedo. Então agora eu gostaria de apresentar para vocês minhas obras, O meu primeiro livro, produção independente, foi escrito em 1990, Vida versus Vidas. O capista e ilustrador, meu amigo Elias Ramos de Limoeiro, um grande desenhista, todo o desenho feito com a técnica do pontilhismo, belíssimo. E este livro tem uma coisa curiosa que eu gostaria de contar para vocês, que nós que somos escritores, que estamos começando, não somos famosos, a gente tem uma dificuldade muito grande porque editar livro é muito caro. E em geral a gente não tem patrocínio, não tem incentivo e isso dificulta tudo. Mas esse livro aqui foi possível ser editado, eu não editei em editora, editei por uma gráfica. Ele só foi possível porque
eu escrevi várias cartas para amigos meus e eles me mandaram uma ajuda financeira e eu pude editá-lo. O meu segundo livro foi de 1994, é Busca. O capista e ilustrador é meu amigo João Monteiro, que tem um traço super leve, né? Muito interessante. João Monteiro é de Recife. E este livro, aqui é a contracapa, este livro ele é muito especial para mim porque ele revela um momento de minha vida em que eu estava assim meio perdida, sem me encontrar muito no mundo, e eu estava vivendo um processo de busca muito forte, por isso o título Busca. Passei muito tempo sem escrever e só em 2007 foi que eu voltei à atividade como escritora e eu organizei o meu terceiro livro, que é Se Eu Soubesse Escrever, Minha Vida Daria um Livro. Não é um livro meu, eu sou organizadora e coautora, porque ele foi escrito a 22 mãos, né? As mãos dos meus irmãos e irmãs, dos meus cunhados e cunhadas, dos meus sobrinhos e sobrinhas. É um livro de memórias, onde nós relatamos situações que nós vivenciamos com nossa mãe, com nossa sogra, com nossa avó, não é? E aqui, esse livro ele tem diversos gêneros textuais, como cordéis, poemas, contos, relatos, glossário, tem um glossário com o vocabulário que nós usávamos e que principalmente minha mãe usava, porque nós somos de origem rural, nós nascemos na comunidade de Mendes, que é uma comunidade rural de Limoeiro, no município de Limoeiro. Tem aqui receita culinária, tem receita de ervas medicinais, de plantas medicinais. E é um livro assim bem rico. E ele teve uma aceitação imensa, o que me deixou muito feliz, porque as pessoas quando o leem, elas se identificam, elas encontram nele a avó, a tia, a mãe, encontram suas lembranças de meninice, de infância. Então é um livro assim muito procurado e muito querido. A capista deste livro é a minha irmã Maria Salomé de Barros, com esta tela, né, que ela pintou, que é o candeeiro de manga que nós usávamos lá no interior, né? Ele era exatamente isto aqui. Então, em 2015, como o livro fez muito sucesso, então eu o relancei, né, uma nova edição com uma nova capa, com novos textos, com depoimentos de pessoas que leram o primeiro livro e Da Luz Costurando as Linhas do Tempo. A capista também é a minha irmã Salomé Barros. Esses dois livros, eles foram editados na editora já, né? O primeiro foi na editora Baraúna e o segundo foi pela editora Libertas, lá de Recife. Em 2013, né, eu fiz um experimento novo. Eu me arvorei a contar histórias, dessa vez para criança. A literatura infantil, ela sempre me encantou muito. Eu não tive acesso, quando criança, aos livros de literatura infantil. Mas depois que eu cresci, né, que eu tive meu dinheiro, eu comecei a comprar alguns livros infantis e eu os guardo até hoje. E tem livros assim que para mim são um encanto, né? A ilustração, a história, a brincadeira que os escritores fazem, né, para alcançar a alma da criança sempre me encantaram muito. E aí eu fui provocada a escrever uma história difícil, uma história dolorosa, uma história triste. E eu escrevi a obra Era uma Vez uma Peixinha. É uma obra que fala de dor, de perda, de morte. E por que falar disso para as crianças? Porque isto faz parte da vida, né? E no mundo atual, em que a gente vê tanta violência, tantas crianças serem assassinadas, então é preciso trazer para o universo da criança essa discussão, essas histórias e ajudá-las a encarar isso, a reagir a isto, né, da melhor maneira possível. Então a gente não pode deixá-las fora disto. Eu trato desse tema, né, eu fiz o possível para ser leve, né, para deixar essa história mais leve. Uso muitas metáforas e o livro tem uma ilustração belíssima. Ele é lindo, olha.
muito colorido. E essa ilustração, quem assina essa ilustração é a minha irmã, Maria Salomé de Barros, e o meu sobrinho Heitor Barros, né? Foram eles os responsáveis por essa belezura. E o livro, apesar de falar de morte, ele termina com uma surpresa muito agradável, né? Quem lê, verá. E, assim, o resultado desse livro foi muito interessante, porque várias escolas aqui em Carpina e também em Limoeiro adotaram e fizeram um trabalho muito caprichado, muito bonito, muito significativo. E assim, quando as crianças leem Era uma Vez uma Peixinha, elas se apaixonam pela peixinha do Dalina. E isso me motivou, né, a continuar escrevendo para a criança. Então, eu escrevi, eu estou com um plano de escrever uma tríade, né? São 3 livros e o tema desses 3 livros é o brinquedo infantil, o brinquedo tradicional, né? O brinquedo popular. E o primeiro livro dessa tríade é este aqui, As Estripulias de Mané Gostoso. Mané Gostoso é esse boneco todo articulado, boneco de madeira, né? Que é produzido na minha cidade, Limoeiro, também aqui em Carpina e em outras cidades aqui do Nordeste se produz esse boneco. E aqui ele é conhecido na nossa região como Mané Gostoso. Essa história se passa na cidade de Limoeiro, ambientado na festa de São Sebastião, né? E conta a história do menino Peralta Sapeca Gabriel, que é filho de uma família pobre, de uma família que mora num bairro muito estigmatizado, que é o bairro da Linha, lá em Limoeiro. E é uma história assim, bem interessante, né, que traz surpresas agradáveis e que também traz a discussão de muitos valores. Né? É um livro que, para se trabalhar nas escolas, ele é uma riqueza, né? Porque ele trabalha a questão da reciclagem, trabalha a questão da amizade, da família, da situação econômica das famílias, do preconceito, das crianças que têm deficiências, portadoras de deficiências. Então, é um livro assim muito rico para ser trabalhado com as crianças. E essa ilustração bonita dessa capa e também de todo o livro, né? Quem assina essa ilustração é Silvia Celeste de Albuquerque Barros, essa menina aqui, né? Ela é minha sobrinha e mora em Recife. E é uma grande desenhista. É também escritora. Sim, mas será que eu vou parar por aqui? É claro que não, né? Então, em breve, muito em breve, vocês serão agraciados com o meu terceiro livro de poemas, Colcha de Retalhos, que traz assim uma variedade muito grande, porque faz muito tempo que eu não edito, que eu não publico poemas, então vai ser um livro meio extenso. E já está pronto o segundo livro infantil da tríade dos brinquedos populares, que é o Gira-Peão. Está pronto, eu digo, está escrito, né? Mas falta editar, só quando aparecer dinheiro, não é isso? Depois que eu lançar a coxa de retalhos, quem sabe sobra alguma coisa para que eu lance o Gira-Peão. E o terceiro da tríade, que ainda não está escrito, será sobre o brinquedo popular pipa. É o famoso papagaio. No meu tempo a gente chamava de papagaio, né? Mas é a pipa. E aí, eu queria dizer uma palavra para você que gosta de ler e que gosta de escrever e que escreve e fica guardando dentro da gaveta. Eu faço um apelo. Continue treinando, continue lendo, continue escrevendo, mas não guarde no fundo da gaveta. Mostre para as pessoas, né? Crie coragem, tá certo? Assim como eu criei coragem. E tem muita gente boa por aí escrevendo. Olhe, na escola eu descubro muitos talentos, né? Já tenho alguns alunos que já lançaram livros, que vão lançar livros, né? Então, assim, a escola é um celeiro e nós, como professores de língua portuguesa, nós temos a obrigação de descobrir esses talentos, né? E vocês, meninos e meninas, adolescentes, jovens que estão por aí experimentando esse processo de escrita, não parem, tentem se aperfeiçoar, tentem buscar, mostrem para as pessoas, peçam para alguém avaliar e não percam as oportunidades que aparecerem, tá certo?
onde vocês podem me encontrar e onde vocês podem encontrar minhas obras. A gente que é escritor pequeno, né, assim que não é famoso, a gente tem uma dificuldade muito grande com as livrarias para expor nossos livros para venda, porque as livrarias elas cobram muito caro, um percentual muito alto para que a gente exponha os livros. Então, os meus livros eu coloco debaixo do braço e saio vendendo, oferecendo às pessoas. Agora nós temos as redes sociais e a gente pode fazer essa propaganda pelas redes sociais e vender e mandar pelos correios, né? Tem ajudado bastante. Então, onde é que vocês podem me encontrar? Vocês podem me encontrar no Facebook, Maria José Barros, no Instagram, @zuibarrospt, e eu tenho um canal no YouTube, não sou youtuber, tá? Meu canal tem poucos seguidores ainda, não tem nem 100 seguidores, mas vocês podem me encontrar lá, Maria José de Barros. Tem várias outras Maria José de Barros no YouTube, mas vocês saiam, né, catando por lá que vocês me encontram. Lá no meu canal eu recito poemas, tem aulas minhas gravadas, né, que eu também posto lá. Então, é isso, onde vocês podem me encontrar e dizer assim, olha, eu quero tal livro seu. E por falar em tal livro, por enquanto eu só tenho ainda Era Uma Vez Uma Peixinha e As Estripulias de Maria Gostoso. Os outros eu já não tenho mais. Pretendo, daqui a um tempo, reeditar o da Luz Costurando as Linhas do Tempo. Mas vai demorar um pouquinho ainda, tá certo? E daqui a uns dias eu vou estar com minha coxa de retalhos à disposição para que vocês possam adquirir. Então, um grande abraço para todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir até agora, né? O meu agradecimento à Secretaria de Cultura de Carpina, né? E um agradecimento especial a todos os artistas desse país que lutaram, que empreenderam esta luta para que fosse possível a aprovação da Lei Aldir Blanc. Foi uma conquista nossa. E é assim que a gente vai conseguindo fazer a cultura valer, né, no nosso país. Um grande abraço. Então, eu não podia ir embora sem recitar um poema meu para vocês, do livro Da Luz Costurando as Linhas do Tempo. Mãe Presente. Mãe presente na cebolinha aparadas as raízes para replantar e virar condimento. Mãe presente na hortelã graúda, colhida fresquinha no quintal para fazer lambedor para a filha doente. Mãe presente na linha que costura o couro da buchada. Que gostosura! Linha esta que costura lembranças tão queridas. A doçura das lembranças se mistura à doçura do lambedor. As lembranças se misturam ao miúdo picadinho da buchada e vão me enchendo de saudade e sabor. Maria José de Barros.